Olá meninas, bom, hoje eu vim aqui de óculos, sem make, só com batomzinho, mas assim, à vontade, vamos dizer assim, mais a cara natural, dia a dia, como eu sempre fico, para falar de um tema que creio eu que muitas sofrem e eu agora tô começando a despertar que também eu estou sofrendo, né, as consequências desse tema que vocês acho que já leram aqui em cima, né? Que é a compulsão. Eu não sou expert no assunto. Eu sempre neguei muito, porque eu não acreditava muito que eu era compulsiva. Eu achava que eu só gostava com mais intensidade das coisas, né? Dependendo do ângulo. Então, hoje eu vim conversar, né, papear um pouco com vocês sobre, não em si o que é ser compulsivo, mas o que isso retrata na nossa vida, na minha vida, o que eu estou enxergando nesse momento. Então, espero que vocês curtam. Caso vocês estejam passando por esse mesmo processo, por essa mesma situação, deixa aqui embaixo comentários pra gente estar sempre trocando figurinhas, né? Vendo, porque às vezes a gente acha que tá sozinho no barco e muitas das vezes não. Tem milhões de pessoas sofrendo a mesma situação, ainda mais quando você começa a abrir os olhos, né, pra esse tipo de situação. Então, vamos lá, meninas. A minha pergunta é: você se acha compulsiva? Você já em algum momento da sua vida, você já se deparou com a compulsão? Você comete com bastante frequência esse ato, o ser compulsivo? Analisando, né, um pouquinho dessas perguntas, indiretamente, vamos dizer assim, através de alguns livros que eu tenho lido, né, que graças a Deus estou começando a voltar ao meu hábito da leitura, que eu tinha deixado adormecer um pouco. Comprava livro, mas deixava ele encostadinho lá e não lia, né, com frequência. Eu comecei a analisar, e principalmente pelos atos, melhor dizendo, que eu venho cometendo, assim, durante um período grande pra cá, eu comecei a analisar. Bom, como vocês sabem, o meu foco aqui no canal sempre foi comprinhas. É um prazer enorme que eu tenho em comprar coisas pra mim e compartilhar com vocês, né, dicas, sendo mais barato ou mais caro, você tá substituindo um produto por um outro que tem um valor um pouco inferior. É claro que muitas das vezes a qualidade não é a mesma, mas que você não vai passar apenas na vontade, né, você vai poder adquirir aquele produto. Então, um pouco do foco do meu canal, creio eu que seja isso, né? Um dos focos, né? Porque a gente acaba implantando várias outras coisas. E um dos focos é isso, é comprinha. E por eu gostar muito de fazer compras, eu sempre olhei isso como um ato natural, uma coisa assim legal, boa. E não, por um lado, não quer dizer doentio, mas que não foge muito dessa palavra, né? Porque tudo que você faz em muita escala e com muita intensidade, às vezes acaba se tornando uma doença, né? Por algum determinado fim. Então eu vim aqui, né, debater um pouco. Creio eu que esse vídeo vai ficar longo, porque eu amo falar, então assim, sou muito compulsiva em tudo, que eu hoje tô enxergando isso. Então, creio eu que vai ficar um pouquinho grande. Então, vamos lá, meninas. Eu peguei uma pequena definição, né, e o que é ser compulsivo na internet. Não sei dizer se isso está correto ou não, mas a gente acaba pesquisando, né? Então, vamos lá. Eu encontrei o significado, né, algumas palavras que significam a questão do compulsivo. Coativo, obrigatório, forçado, impositivo. E outras 3 palavras que eu achei assim, mais fundamentais para definir essa palavra, que é indomável, incontrolável, irrefrável, acho que é assim que se fala, irrefreável,
tá? Dessas 3 últimas palavras que eu falei, eu acho assim, o que prioriza bastante essa palavra compulsivo é incontrolável. Porque é uma ação que você, de início, você faz como se fosse uma coisa assim, normal, como se fosse uma coisa assim do seu cotidiano, só que aos poucos vai tornando com uma intensidade muito maior, vai tipo que fugindo dos seus dedos, mas você não enxerga, você acha que aquilo ali é o normal. Eu estou falando isso referente a mim, tá, gente? Referente a Maiara, tá? Eu não sei se com outras pessoas é diferente, eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, então assim, eu não sei se essa definição está corretamente com o termo, né, com a palavra em si, mas eu tô dizendo pra mim, né, quando a gente começa a pesquisar, começa a olhar, a gente vai, tipo, que abrindo os nossos olhos de uma outra forma que a gente não via antes. E uma definição que eu achei, né, complementando essas palavras, né, o significado, vamos dizer assim, da palavra compulsivo, eu achei assim, as compulsões, no formato geral, comportamento compulsivo ou aditivos apreendidos e seguidores por alguma gratificação emocional. Normalmente, um alívio de ansiedade e ou angústia. São hábitos mal adaptativos que já foram executados inúmeras vezes e acontece quase automaticamente. Bom, esse finalzinho assim que acontece quase automaticamente me definiu completamente, definiu assim, ao meu modo de pensar, o que é ser compulsivo. Claro, o ser compulsivo é uma vasta, né, como pode dizer assim, é bem amplo. Mas o que eu tô querendo levar mesmo pra mim é o que é ser compulsivo, em quais as áreas. Na minha área é ser compulsivo na área alimentar, que eu tenho tentado muito controlar isso e só agora eu comecei a ver por esses olhos que realmente eu sou compulsiva. Eu costumo dizer que eu faço as coisas pelo olho, principalmente na área da alimentação. Se a pessoa colocar meu prato com uma colher de sopa, de arroz, uma de feijão, um grelhado, eu vou comer e salada, eu vou comer aquilo e vai me satisfazer e pronto. Mas se eu for lá ver aquela quantidade de comida toda e eu for colocar no meu prato, eu sempre acabo colocando o que o meu olho quer, vamos dizer assim, e não o que o meu estômago, né, o que o meu organismo precisa. Então eu tô começando a analisar que isso é o que é você ser compulsivo. Você vai olhando, você vai querendo, por mais que você já esteja satisfeito, você vai comer até o final. Eu sou assim. Como eu sou um ser compulsivo na área das compras? Por exemplo, você separa por mês uma quantia X para gastar, para você comprar o que você quiser. Roupa, cosmético, produto de cabelo, sapato, peça íntima, né? Vamos dizer assim, no geral, acessórios como bolsa, colar, brinco, anel, coisas do tipo. E você prioriza também o que é necessário você ter realmente no mês. Produtos de higiene, que é essencial, você tem que ter. Ou outras coisas, como se você é dependente, não quer dizer que se você necessita mensalmente tomar alguma medicação, você já tem que separar aquilo ali. Eu sempre fui muito assim, de separar o que eu preciso, o que eu não preciso, e o que sobrar eu torrava com tudo que tivesse direito, vamos dizer assim, com o que eu estaria precisando, mas nem sempre o que você precisa, é o que eu bati o olho, gostei e quis levar. Então, assim, eu analisando por esse lado, assim, eu comecei agora a enxergar que eu sou uma pessoa muito compulsiva, não só na parte de alimentação, mas nas compras também. Por quê? Eu sempre separo assim, ó, hoje eu vou sair, eu vou comprar o que eu estou precisando. Ok, vou lá, sou super controlada, compro realmente aquilo ou boto um limite, eu posso gastar até tanto, eu vou lá e compro. Mas se no decorrer do mês eu for em algum local, ou no centro onde que eu moro, ou eu tiver que passar por algum motivo próximo de uma loja, próximo de alguma coisa
que eu sei que eu vou poder estar adquirindo alguma coisa, eu não consigo mais me controlar. Quer dizer, eu já não consigo há muito tempo, né, gente? Mas a gente acha que é normal. E agora eu tô vendo isso, eu não consigo me controlar. Se eu for lá pra comprar uma peça, eu não saio com uma peça. Eu saio com 3, 4, 5. E às vezes são os mesmos modelos, só muda a estampa. Entendeu? E eu fiquei bem pensativa, porque eu tinha comprado... Isso abriu meus olhos agora. Eu tava analisando e lendo alguns livros. E a gente vai juntando uma pecinha, tipo como quebra-cabeça, né, gente? Vai juntando uma pecinha na outra, a gente vai ampliando nossos horizontes, né? A gente vai enxergando coisas que a gente acaba que não via antes. Aí eu comprei um vestido, eu amei, eu até postei uma foto perguntando se eu tava em dúvida, se eu tinha gostado. Aí algumas pessoas falaram que não tinha ficado legal, outros falaram apoiado e tudo. E depois que eu tinha me arrumado toda, feito cabelo, maquiagem, eu amei a composição e o meu vestido e usei. Como eu tinha gostado muito do vestido, eu já queria comprar um outro modelo com o mesmo modelo, mas com uma outra estampa. Mas eu só tava focada em comprar apenas um. Só que aí, eu tinha saído com a minha irmã, eu passei próxima à loja que eu tinha comprado, no centro do município onde eu moro, eu vi uma outra estampa e eu fiquei apaixonada pela estampa. Eu falei, eu tenho que voltar aqui pra comprar. Eu tenho que comprar, eu tenho que comprar, eu tenho que comprar. Naquela semana não deu pra me voltar. Na outra semana, quando eu tive a oportunidade, eu voltei. Tá, aí eu fui naquela mesma loja, não tinha mais o meu tamanho que daria em mim. Aí o que eu fiz? Eu sei que no calçadão mesmo, do centro do município onde eu moro, tinha uma outra loja, que é a mesma loja, só que eu não sei se é dona diferente ou é mesmo dono. Eu falei assim, eu vou lá, porque às vezes, quando ali acaba, que é onde tem um fluxo maior de pessoas passando, lá às vezes tem. Fui lá, cheguei lá, tinha. Só que aí eu fui me encantando com as outras estampas, fui me empolgando. Quando eu fui ver, eu fui pra comprar apenas um vestido. Eu comprei 2 vestidos e uma bermuda. Então, o que? Você já foi programada para comprar uma peça. Eu saí de lá com 3 peças. Só que eu não saí só de lá e fui para casa. Eu saí de lá, já fui para uma outra loja, procurar uma outra coisa que no momento não era nem tão importante. Porque era um colar. Eu queria um colar da cor prata, mas lá só tinha da cor dourada. Aí o que eu fiz assim? Na outra loja eu achei o colar que eu queria, que era da cor prata, só que o valor era tipo que... acho que R$10 a mais, eu falei que eu não ia pagar. E, então, eu voltei lá naquela loja e comprei o outro que era mais barato. Só que dourado não era a cor exata que eu queria comprar. Então, eu não saí dali e não fiquei só nas 3 peças mais o colar. Eu já fui para outra loja, já comprei outras coisas. Então, assim, eu comecei, depois eu analisando, tipo, eu não me arrependi em si de ter comprado o produto, porque de uma certa forma ou outra eu estava precisando dos produtos. Mas eu fiquei pensando assim, será que era a hora? Será que era o momento? Será que eu tinha condições de comprar? Será que eu poderia estar comprando? Porque eu não comprei no dinheiro, eu comprei no cartão. E eu fiz um voto comigo mesmo que esse ano eu ia evitar de utilizar meu cartão por esse fato mesmo, de eu não me conseguir me controlar. Porque o cartão, gente, é uma facilidade. Você vai lá e compra, mas é na hora de pagar. E eu sou uma pessoa que não gosta de dever. Se eu comprei, eu tenho que pagar. Eu me viro, eu fico sem R$1 no mês, mas eu pago. Só que às vezes você tem outros planos, outros projetos. Então, o quê? Se você torrar seu dinheiro antes, você não consegue concluir seus projetos futuros. Você não consegue obter, né, resultados para outras coisas. Então, eu analisando isso, eu comecei a ver. Eu falei assim, gente, eu sou muito compulsiva. Aí eu tava no maior dilema. No final do ano passado, para esse ano, eu fiquei muito desmotivada mesmo de gravar, porque eu não tava conseguindo. Eu fiz até o projeto, ainda estou no projeto. Eu falho mais do que consigo, na verdade. Mas eu não quero desistir, porque esse é até um outro tema que eu quero fazer um vídeo pra vocês referente ao desistir. Então, assim, aí o que eu fiz? Eu falei assim, não, eu tenho que parar, eu tenho que começar a analisar, eu tenho que começar a ver as minhas prioridades, ver realmente o que eu estou fazendo. Porque eu sempre queria emagrecer, porque assim, eu engordei muito, muito mesmo, muito. Do ano passado pra cá, engordei em volta de uns 10 quilos, então assim, foi muita coisa. E então assim, me assustou.
E eu comecei a ficar muito desmotivada a gravar vídeo, mas não postava. Não tinha ânimo pra postar e tudo mais. Então, assim, eu acabei que fiquei meio que desmotivada. Esse ano eu falei que não, que eu queria mudar, que é uma coisa que eu gosto, que me faz bem de sentar aqui e conversar com vocês. Por mais que eu esteja falando com a câmera, alguma coisa do tipo, mas é uma coisa assim que é como se fosse um diálogo que eu esteja fazendo comigo mesma. Mesmo que eu esteja me vendo, mas depois eu sei que outras pessoas vão estar vendo também esse vídeo. Aí eu fico pensando assim, parei, pensei, falei assim, gente, eu que tenho que mudar. Se eu quero mudança, eu que tenho que mudar. Aí eu analisando, eu lendo o livro, que até foi o nome do livro do Augusto Cury, que eu gosto muito desse autor, que é Seja Líder de Si Mesmo. Gente, esse aqui eu comprei há muito tempo atrás na Avon. Eu sempre iniciava a ler, eu nunca terminava. E esse mês agora, de abril, eu falei assim, não, eu vou pegar esse livro e vou ler. Que foi no último, acho que foi na última semana, se eu não me engano. Acho que foi na primeira semana, que hoje é dia 25 ou 26, se eu não me engano. E dia 26 de abril. E quando eu peguei na primeira semana, eu achei, ele tava todo empoeirado, pode ver que ele tá todo manchado. Eu falei assim, não, eu vou parar com isso, eu vou começar, se eu comprei, eu vou ler, porque vai me ajudar em alguma coisa. Aí eu comecei a ler esse livro, que depois eu quero tipo que fazer, não uma resenha, mas um parecer do que esse livro me ajudou, me orientou e tudo mais. Aí eu comecei, eu falei assim, gente, eu tenho que ser líder de mim mesma, não é possível que eu fale que vou fazer as coisas e no final das contas eu nunca continuo com aquilo ali. Aí eu, na reflexão, né, eu lendo, aí de vez em quando eu vinha aqui e anotava alguma coisa. Aí, uma das primeiras coisas que eu anotei, é que eu até perguntei, você é compulsiva? Aí eu comecei a analisar, falei, gente, eu sou compulsiva. Às vezes eu sou muito intensa quando eu quero alguma coisa, intensa que eu falo assim, eu sou uma pessoa que às vezes me deixa muitas outras pessoas me dominarem, que é uma outra coisa que eu tô querendo também parar, porque às vezes assim, as pessoas vão me sugando, aí quando eu vejo, eu já me doei, aí às vezes quem realmente eu precisava ajudar, eu acabo me endurecendo, não ajudo, e quem não precisava, né, da minha ajuda, eu acabo me doando demais. Então assim, aí eu comecei a me analisar, você é compulsiva? Assim, gente, foi difícil reconhecer, mas eu falei que sim, sou. Aí depois assim, aí eu comecei a notar em quais partes eu sou compulsiva. Primeira coisa que eu coloquei foi na comida. Então assim, se eu não ver tranquilo, eu não como, eu fico tranquila mesmo. Agora, se eu ver, quanto mais vejo, eu quero. Então, assim, isso é uma compulsão. Porque se você já comeu, você está saciada, você não precisa comer mais. Você já supriu a necessidade do seu corpo, que era comer alguma coisa. Então, por que continuar comendo? Então, eu falei assim, então eu sou compulsiva na comida. Aí, outra coisa que eu coloquei, eu falei assim, sou compulsiva nas compras. Porque eu, às vezes, vou comprar uma peça, um tipo de produto, ou focada em algum tema, algum objetivo em si. Quando eu vou ver, eu já fugi totalmente. O que eu precisava comprar, eu não comprei, eu já comprei outra coisa. Que assim, não era tão prioridade assim. O que acontece muito comigo é isso. Por exemplo, eu saio e falo, eu tenho que comprar uma calça jeans e nada mais. Quando eu chego lá, eu encontro vestido, eu encontro blusa e tudo. Aí quando eu chego em casa, eu me pergunto, gente, eu não comprei a calça que eu precisava. Aí depois eu vou sair de novo pra comprar a calça. Então, tipo, são dois gastos diferentes. Então, eu comecei a analisar, né? Eu sou compulsiva sim nas compras. Aí eu comecei a analisar, eu sou compulsiva no meu agir? Sou, mas como assim compulsiva no meu agir? Às vezes eu sou intensa de uma certa forma que eu não deveria. Por exemplo, se eu tô com raiva, eu foco muito naquela intensidade ali, na raiva no momento. Às vezes eu não paro pra pensar, às vezes eu devia de me calar e deixar aquele momento passar e depois eu voltar a refletir sobre aquilo ali, não. Às vezes eu acabo tomando alguma atitude precipitada. Então, assim, eu já tenho que começar a me controlar nisso também. Aí eu comecei a agir. No falar,
Às vezes eu sou muito compulsiva no falar. Por exemplo, eu tô com alguém conversando, surgiu algum tema que me interessa, às vezes eu começo a falar. Tipo assim, como se eu não vou ter uma outra oportunidade de falar de novo. Entendeu? Então assim, isso eu sei que de alguma certa forma me faz mal. Às vezes eu não dou o direito do outro falar. Eu acabo falando muito, tipo assim, eu acabo falando sem parar, às vezes eu nem respiro, porque eu tenho a sensação que eu não vou ter aquela oportunidade de novo. E não, gente, se eu tô numa conversa, tô num círculo de uma conversa, claro que eu vou ter uma outra oportunidade de falar. Então assim, eu encaro isso como uma compulsão também de ser muito intensa, de só eu tá ali falando, só o eu, vamos dizer assim. Então, eu tô claro que isso não necessariamente é uma compulsão, mas eu estou encarando isso a minha realidade agora, tá? Uma outra assim, um outro fato assim, às vezes eu ficar muito nervoso por uma coisa que não tem sentido. E uma coisa que realmente eu deveria ficar nervosa, falar, esbravejar, eu já me calo, entendeu? Eu já encaro de uma outra forma. Então, de uma certa forma, isso não necessariamente é uma compulsão, mas acaba me prejudicando e acaba se unindo com algumas outras partes da compulsão. Porque se eu estiver muito estressada, muito nervosa, for sair e compro, beleza. Ó, fico feliz, tudo. Isso já é um sintoma, né, gente? Então, o bom é não acontecer. Eu sou uma pessoa, não aparento muito. Muita gente fala que eu não aparento, mas eu sou uma pessoa muito estressada. Muito ansiosa. Muito ao extremo. Estressada e ansiosa ao extremo. Eu era muito mais, eu demonstrava ser muito mais, mas eu mesmo prometi a mim mesma que eu iria mudar referente a isso. Porque isso me fazia muito mal, ainda faz muito mal. Porque às vezes eu, quando tô nervosa, quando eu tô estressada, ansiosa, eu tomo atitudes que não teria necessidade naquele momento. Ou tomo atitudes que eu tinha que reagir e não reagi. Então assim, às vezes o estresse, a ansiedade acaba, dependendo da intensidade que ele esteja, ele acaba às vezes não favorecendo a gente, tipo, que prejudicando mesmo. Então, eu tô levando mais essa questão como o incontrolável, né? Que é uma das definições do ser compulsivo. Então, assim, às vezes a gente acaba se descontrolando, você não acaba se controlando em alguns determinados momentos. Outra coisa também é que eu sou muito medrosa. Às vezes assim, eu tenho medo por coisa boba, gente. Eu tenho um pânico se alguém mandar eu escrever pra alguém. Tipo, se eu estiver sozinha, eu escrevo, eu revejo, eu olho pra ver se tá muito certo ou errado. E se você falar assim, escreve aí um negócio aí pra fulana, na hora de entregar, gente, eu entro em pânico interior tão grande, que isso também eu quero trabalhar isso comigo mesmo pra deixar de existir, porque às vezes errar, todo mundo erra, só que aí eu acabo acreditando que eu vou errar, eu acabo errando mais ainda, entendeu? Então assim, eu tipo que surto. Falar que eu tenho que escrever pra alguém, eu surto. Por isso que às vezes eu não me dedico tanto ao blog, porque o blog é mais escrita, você tem que mais escrever, você tem que ter coerência, você tem que ter uma grafia correta. Então assim, eu acabo tipo ficando super ansiosa com isso, eu mesma acabo me atropelando com esse medo meu interior. Então eu acabo de uma certa forma me prejudicando. Eu acho que por isso que eu preferi mais a dar foco maior no YouTube do que no blog, né? Por conta desse meu medo, dessa minha ansiedade, desse meu tremor, desse meu pavor, vamos dizer assim. Que claro, se eu for ver, é alguma coisa na minha infância, porque eu tive uma professora que não foi tão legal assim, que, tipo, no seu mínimo erro falava, tipo, induzia as outras crianças a falar que você era burra. Não falava com essas palavras, mas, tipo, às vezes meia palavra baixa pro bom entendedor. Então, assim, você acabava ligando uma coisa na outra, entendeu? Então, assim, isso, por eu errar muito na escrita, porque eu tive outras dificuldades na minha aprendizagem, então isso acaba me prejudicando ainda mais, né?
Outra coisa também, às vezes, assim, não me sentir capaz. Às vezes eu sei que se eu executar, se eu for fazer aquilo ali, eu executar, eu vou fazer bem, eu vou fazer direito. Só que às vezes eu mesmo fico como se fosse assim, ai, não vai dar certo, ai, eu não vou fazer. Tipo, eu mesmo não confio em mim mesma pra poder eu realizar aquilo ali. Então, assim, é uma questão, entendeu? Então, assim, às vezes a gente tem que analisar e parar e pensar. Né, a questão da aceitação, será que esse grupo vai me aceitar? Também é uma outra questão. Eu sempre tive muito medo de ir em eventos aqui do YouTuber. Às vezes eu era convidada ou me inscrevia pra ir, chegava na hora, me dava um medo tão grande, um pavor tão grande, que eu acabava não indo por bobeira, por assim, gente, eu não vou ser aceita. Aí vinha, porque eu sou gorda, porque eu não vou saber falar direito, porque eu vou engasgar. Então, assim, eu acabava não indo e eu perdi muitas oportunidades de conhecer pessoas maravilhosas que hoje, agora eu conheço. E eu vi assim, gente, eu demorei muito pra conhecer essa pessoa por um medo que não tinha fundamento, entendeu? Então, assim, eu sou uma pessoa muito medrosa. Eu, até hoje, eu não gosto de assistir filmes de terror, por mais que eu saiba que aquilo ali é uma ficção, é uma mentira, mas só escutar aquela musiquinha de suspense, eu já vai me dando uma gastura, uma aflição, já eu fico tão aflita que eu desisto de ver, eu não gosto. Então, é um medo, tipo, que eu levo susto à toa, gente, pra vocês terem noção. Tipo, eu tô vendo que a pessoa tá vindo ali pra me assustar, ou pra fazer um burro, alguma coisa assim, mesmo eu estando completamente ciente que a pessoa está vindo ali, eu levo susto. Então, tipo, vai entender, só fazendo uma terapia, alguma coisa pra descobrir, entendeu? Esse medo interior que eu realmente preciso aprender a lidar com ele, porque eu agora que eu tô começando a enfrentar mais, tipo, epa, pera aí, eu não tenho medo disso não, meto a cara e vou fazer, porque eu tinha muito medo. Então, assim, às vezes isso atrapalha. O tempo tá acabando aqui. Capacidade, né? Então, assim, pra finalizar, a questão é que a gente às vezes tem que descobrir o que tá acontecendo com a gente, igual referente à ansiedade. Eu agora, aceitando que eu sou uma pessoa compulsiva nessas áreas que eu citei pra vocês, então, assim, se torna um pouco mais fácil a gente começar a enxergar de um jeito diferente, a gente mesmo procurar melhorar, a focar em situações que a gente tem uma grande resistência. Então é isso. Eu queria deixar um pouco, né, a minha fala para vocês referente ao ser compulsivo, a compulsividade. Eu não sei se é isso que fala. Ao ser compulsivo, entendeu? Assim, porque às vezes a gente conversando, a gente dialogando com a gente mesmo, né, um bate-papo interior, vamos dizer assim, acaba ajudando sim. Então é muito bom. Não quero dizer que esse tema esteja falando aqui nesse livro, mas esse livro me ajudou bastante eu a olhar para dentro de mim e ver, né, o que estava de errado, o que acaba me prejudicando, o que não me favorece. E uma das coisas que não me favorece é ser compulsivo. Então, isso me abriu bastante os olhos, coisas que eu não queria ver, eu aprendi a enxergar. Eu estou analisando e vendo com outros olhos, então fica aí a dica. Se alguém quiser que eu fale isolado sobre esse livro, o que eu achei, o que ele trouxe de bom pra mim, pode só perguntar aqui, tá, gente? Deixa aqui embaixo, que se tiver mais curtidas, se tiver bastante perguntinhas sobre esse livro, eu venho aqui falar um pouquinho dele pra vocês. Pra quem depois quiser, tiver interesse, ler ele, porque recomendo esse autor, ele é muito bom. Ele explana bem, assim, os temas, ele deixa as lacunas bem amarradinhas pra você realmente entender o que é cada situação, o que é cada coisa. Então é isso, meninas. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? É mais um vídeo de bate-papo, tá? Com vocês. E eu espero que vocês tenham realmente, assim, se você se identificou, alguma coisa do tipo, espero que vocês tenham gostado. E eu vou deixar uma frase, tá? Desse livro, que ele remete muito, assim, ao o teatro interior.
Então eu vou deixar uma frase aqui para vocês para finalizar esse vídeo, que é: no teatro da nossa mente é ser o autor principal. Ficar na plateia é abandonar a si mesmo. Então quer dizer o quê? Que a gente tem que ser o autor principal da nossa vida e não ficar na plateia apenas para olhar, analisar, entendeu? E sim a gente comandar a nossa vida. Então eu espero estar numa nova fase para eu mesmo comandar a minha vida e dar um chega pra lá na compulsividade, para dar um chega pra lá no ser compulsivo, porque eu sei que eu sou bem compulsiva.